Namastê, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco, comigo está tudo ótimo, daqui fala de Chi. E hoje, meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um tema completamente desconexo, ok? Pá, não está a acontecer sem ser a questão do Afeganistão que já abordámos aqui no canal e que, by the way, o vídeo levou uma restrição de idade, portanto não se admirem se forem mais novos que 18. Não se admirem não conseguirem ver o vídeo. Basicamente eu tinha publicado umas imagens da queda das pessoas dos aviões e etc. E o YouTube considerou que isso basicamente eram imagens sensíveis, e são na realidade. E portanto colocou uma restrição de idade no vídeo. Pá, é ok, faz sentido na minha opinião, acho que faz todo o sentido. E portanto, se não conseguirem ver o vídeo, pá, peço desculpa, mas pronto, mas é o que é. Em relação ao vídeo de hoje, vai ser um pouco como o vídeo de ontem, vai ser um tópico um bocadinho meio estranho, ok? Mas pá, uma cena que eu também gostava de falar convosco há algum tempo, porque é uma questão e é um tópico que eu penso sobre várias vezes, ok? Portanto, essencialmente, pá, como vocês, não deve ser segredo para vocês, eu vivo da internet, né? Na realidade, tenho este canal, tenho o canal da Twitch, tenho outros canais também aqui no YouTube. E a minha vida essencialmente é estar na internet, pá, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a produzir conteúdo. Epá, isso ao longo dos anos, eu já produzo conteúdo para a internet há muitos anos mesmo, desde que sou miúdo. Desde que tinha pá, uns 15, aí mais numa hobby. E depois comecei a fazer música e a publicar a música também, portanto já produzo conteúdo no YouTube a sério, entre aspas, já para aí há uns 10 anos, na boa. Portanto eu comecei em 2010, portanto já deve ser até há 11, em que comecei a publicar música, e depois como trabalho mesmo desde 2017, portanto foi aí que se tornou um full-time job para mim, em 2017. E portanto, desde 2017 como uma cena mais séria para mim. E tenho pensado várias vezes sobre uma coisa específica na internet, que é o porquê de certas pessoas se sentirem tão bem a mandar abaixo os outros, ok? E isto é uma cena que não funciona só na internet, ok? Isto funciona no mundo em geral, ok? É uma coisa que é normal, é a natureza do ser humano. Mas eu sinto que na internet há uma particularidade que faz com que as pessoas tenham mais essa à vontade. E isto não é uma coisa que precisa de ser discutida, honestamente. Já muita gente falou sobre isto e toda a gente com dois dedos de testa percebe que é essa a razão. Mas eu por acaso acho que há um fundo maior sobre isto e gostava de abordar neste vídeo. Portanto, essencialmente toda a gente sabe que o facto das pessoas serem anónimas na internet lhes dá um poder sobre, sobre os outros, dá-lhes um poder imenso, na realidade, que se calhar as pessoas nem têm bem noção, porque o facto de terem, de estarem no anonimato, consegue fazer com que, pá, ninguém saiba quem elas são e por isso não tenham consequências reais para aquilo que dizem e fazem na internet. Claro que isso começa-se a alterar um bocadinho. Claro que já vemos regras em relação a isso e muitas pessoas a serem punidas por coisas que dizem e fazem na internet. No entanto, existem sempre pessoas que conseguem contornar esse sistema, e apostar em fazer da sua vida quase uma forma de atentado à vida alheia, ok? Pá, e isto traduz-se em montes de cenários. Eu, por acaso, pá, vou-vos ser sincero, não sou das pessoas mais prejudicadas por isto de todo. Há pessoas que sofrem muito mais do que eu. E pá, eu sei de casos completamente assustadores, de casos de stalking até, a pessoas que eu conheço que tinham uma pessoa a enviar-lhes e-mails para o trabalho, em que basicamente metiam em CC essencialmente toda a gente que trabalhava lá, inclusive eu na altura que lá trabalhei. Pá, uma cena mesmo completamente assustadora, pessoas completamente doentes a dizer que iam ao local de trabalho da pessoa em questão, para irem ver e não sei o quê. Pá, muito assustador mesmo, muito assustador. E portanto eu não sou de toda a pessoa que mais sofre com isto. Mas pá, como faço live streams e o ambiente de live stream é muito diferente do ambiente de comentários do YouTube, sinto que posso fazer isto e falar convosco um bocadinho sobre esta situação. Portanto, pá, como eu vos disse, isto é uma coisa que é normal a toda a gente, quase todos nós sofremos um bocadinho sobre isto, ou com isto, na realidade. Seja em comentários de tweets ou no Instagram ou whatever,
há sempre aquelas discussõezinhas que surgem na internet e as pessoas, como sabem que são anónimas e que não lhes vai acontecer absolutamente nada, esticam-se completamente e dizem alarvidades. Toda a gente já sofreu com isto, um bocadinho, embora eu acho que nós que trabalhamos mesmo na internet e tenhamos que lidar com o público, padecemos um bocadinho mais disto do que o resto do comum dos mortais. O que é que acontece? Pá, eu posso-vos dizer que já tive situações completamente desagradáveis. Há situações em que, por exemplo, uma pessoa diz uma coisa qualquer na internet e toda a gente assume imediatamente que é verdade. Isto é verídico. As pessoas podem inventar aquilo que quiserem sobre mim, que toda a gente vai acreditar porque está na internet. Estão a ver? É basicamente assim. Claro que nem toda a gente acredita, mas se meia dúzia de pessoas acreditarem naquilo, essas meia dúzia de pessoas falam sobre isso. E outras pessoas que podem nem sequer me conhecer acreditam que é assim. Pá, por exemplo, uma das coisas que mais me enerva, e vou-vos mesmo ter que ser sincero em relação a isso, já falei sobre isso abertamente em stream e falo aqui em vídeo também. Uma coisa que me enerva imenso é que a malta desvalorize o meu esforço. Pá, desvalorizarem o meu trabalho é outra conversa, porque isso aí depois já entra no campo do gosto de cada um. E isso, as pessoas têm direito à sua opinião e obviamente podem dizer que não gostam do meu conteúdo, que é uma coisa perfeitamente normal. Agora, quando as pessoas desvalorizam o meu esforço, aí já me entra um bocadinho no psicológico. É lógico que eu tenho barreiras para isso e hoje em dia já não me chateio tanto com essa situação e já não tenho respostas ou reações a isso demasiado absurdas, ok? Mas confesso-vos que posso-vos dizer que ainda hoje em dia me afeta um bocado quando isso é feito de forma séria, quando há malta que acha genuinamente que eu não me esforço nisto e que eu não trabalho. Pá, isso incomoda-me porque eu sei o esforço que meto nisto, sei o tempo que dedico a isto todos os dias. Pá, e obviamente custa-me que a malta vá lá dizer isto não é um trabalho a sério, ou eu não sei o quê, tipo, estar 12 horas a trabalhar por dia, sentado ao computador, também eu, e não sei o quê. Aquelas coisas típicas que as pessoas dizem na internet, que é o normal, lá está. E eu sinto que estas pessoas só têm só dizem estes comentários, e há pessoas que realmente, às vezes nem sentem aquilo, só dizem porque gostam mesmo legitimamente de ver se conseguem provocar o outro. E eu acho que isto é o ponto central da internet. Há um termo que surgiu há uns anos, e desde esses anos até agora se manteve o termo principal para chamar estas pessoas, que são os trolls da internet. Mas a realidade é que, estas pessoas, isto é uma patologia grave. E eu vou-vos dizer como é que foi o meu processo para pensar neste tema e para trazê-lo aqui. Eu tenho visto Westworld imenso, mesmo. Nas últimas semanas tenho visto mesmo a série toda, tenho papado a série toda com a Sara. Uma das coisas que o Westworld, um dos conceitos que o Westworld me deu, foi o facto das pessoas irem àquele parque, os seres humanos neste caso, irem àquele parque, para fazerem tudo aquilo que lhes apetece. Porquê? Porque tinham um anonimato. E como eles tinham anonimato, e como sabiam que nada daquilo que se passava naquele parque ia ser alguma vez julgado na vida real, sentiam que podiam fazer tudo aquilo que lhes apetecia. E é isso que se passa na internet, man. Como estas pessoas têm anonimato, elas criam contas falsas, sem fotografias, sem nada, e vão escrever em tudo o que é sítio, vão à Twitch dizer merda, porque há pessoas que eu já percebi que têm mesmo prazer em dizer porcaria. Porque há pessoas que se dão ao trabalho, e isto é uma coisa que me faz imensa confusão, não por mim, mas pela vida dessas pessoas. Como é que a vida dessas pessoas há de estar para elas se darem ao trabalho de fazer isto, que é criarem uma conta, esperarem 20 minutos e irem escrever uma chatline a dizer o Tião merdas ou uma coisa qualquer e serem instantaneamente banidos. E eles sabem que vão ser instantaneamente banidos e de alguma forma o escrever essa chatline e saberem que eu vou ver alegra-lhes o dia. E isso é uma coisa que é uma patologia autêntica, isso, meu. É muito grave de vocês terem esse sentimento. E eu sinto que quando nós temos anonimato e quando nós sentimos que todas as nossas ações não vão ter consequências absolutamente nenhumas, é aí que nós revelamos a nossa verdadeira natureza. E é aí e foi isso que eu não aprendi com Westworld, mas foi esse conceito que o Westworld me trouxe outra vez à tona. E que eu acho que se passa muito atualmente e que é o reflexo da internet atualmente. Vocês veem, por exemplo, o Twitter, eu acho que é mesmo o exemplo perfeito de rede social repleta de toxicidade. O Twitter, por um lado,
dá uma liberdade absoluta ao utilizador para fazer tudo aquilo que lhes apetece, ok? Claro que, pá, a grande custo, de vez em quando, vão submetendo a ação e vão eliminando contas ou bloqueando contas por causa de comportamento tóxico, mas isso é raro, ok? Portanto, a malta pode literalmente dizer aquilo que lhe apetece no Twitter, que o Twitter não tem consequências nenhumas para isso, reais. E então o pessoal sente que sai impune a dizer toda a merda que lhe apetece. Pá, e uma das coisas, uma das particularidades que torna o Twitter uma rede social tão tóxica é o próprio modelo e a própria construção da rede social. Porque no Twitter, vocês, mesmo que bloqueiem uma pessoa, a pessoa consegue basicamente na mesma aceder ao vosso Twitter, mesmo que se deslogar ou whatever, acede ao vosso Twitter, tira prints, responde na mesma, e depois há um problema, é quando vocês escrevem alguma coisa no Twitter, vocês não têm forma de bloquear os comentários idiotas ou de os apagar. Ou seja, quando vocês escrevem um tweet, qualquer pessoa, mesmo pessoas que vocês não queiram que respondam àquilo ou que comentem, qualquer pessoa que vocês não tenham bloqueado consegue ir lá e escrever no vosso tweet. E aquele tweet não consegue, aquela resposta não pode ser apagada. E isto pode ser uma blessing, ok? Porque diz não à censura, basicamente. Portanto, essencialmente em publicações de teor de teor político ou uma coisa desse género, isso é efetivamente uma cena de serviço público, ou seja, não há forma de ocultar as respostas das pessoas no Twitter. Quer dizer, agora já há, mas mesmo assim elas aparecem na mesma se formos lá carregar. Mas de qualquer forma não há esse mecanismo de eliminar essas respostas. Há de ocultar, mas não de eliminar. Mas para uma questão de harassing, ou seja, se uma pessoa publicar qualquer coisa e estiver a receber milhares de respostas com bullying e etc., não há forma de apagar isso e ser visto por toda a gente, percebem? É muito mau. Portanto, isso torna o Twitter uma rede social extremamente tóxica. E o Twitter está repleto de pessoas que passam a vida inteira lá a tentar arranjar o mínimo motivo para se chatear, percebem? Essas pessoas literalmente procuram, e eu sinto que isso foi uma coisa que surgiu com a internet. Pá, é assim, claro que antigamente pudessem haver dessas pessoas, se calhar em terriolas e etc, e mesmo na cidade, haver pessoas que são mesquinhas ao ponto de andarem a tentar procurar qualquer coisa para se chatearem dia a dia, mas essas pessoas só conseguiam lidar com o grupo próximo delas. Hoje em dia nós temos pessoas que são autênticos, sei lá, drama grabbers, estão a verem, que andam basicamente no Twitter à procura de qualquer coisa para se chatear e se indignar e e trazer toda a gente que são iguais a eles e que os seguem para a bandwagon de dar hate a qualquer coisa que não concordam. Pá, eu vou-vos ser sincero, eu, por exemplo, quando falei sobre aquela questão do padrão dos descobrimentos e disse que era uma idiotice estarmos a vandalizar um monumento só porque não concordamos com a forma como ele foi erguido e com os ideais dele, essencialmente, ou aquilo que nós achamos que são os ideais dele, porque na verdade podem não esquecer aquilo que nós achamos, eu durante o primeiro dia e meio, tive sempre respostas positivas. Havia uma outra pessoa a dizer, pronto, que não concordava com aquilo que eu estava a dizer, mas isso é ok. Mas passava um dia e meio, eu reparei que houve ali um padrão, que foi, eu comecei a ter imensas respostas de pessoas que eu percebi que eram um grupinho. Estão a ver? Ou seja, houve uma malta que partilhou e disse, estou a partilhar isto que é para os meus mutuals, que é uma cena que agora os miúdos usam muito essa palavra no Twitter, nunca percebi muito bem o significado, porque pronto, desculpem, já sou mais velho. Os meus mutuals verem o que é que esta besta disse. E depois recebo uma carrada de respostas de miúdos a darem-me um harass gigantesco, estão a ver? E isto é exatamente o nível que eu vos estou a dizer, porque estes miúdos nunca vão ter reais consequências para isto. Eles sentem que podem dizer tudo aquilo que lhes apetece. E não é só miúdos, também há adultos a fazerem isto. Portanto, isto é uma questão extremamente complexa. Aquilo que eu queria, o tópico central disto e a minha conclusão em relação a este assunto é de que forma é que nós podemos combater isto. E eventualmente nós, como espécie, vamos ter que lidar com isto. Porque isto agora ainda não é um problema sério. Eventualmente isto vai ser um problema muito sério. As redes sociais cada vez mais são uma chave daquilo que é a comunicação humana. E a comunicação humana é, sem dúvida, uma das armas mais importantes que nós temos, ok? A comunicação pode começar guerras. E como nós vimos, a comunicação nas redes sociais já começou revoltas e já foi responsável
por revoltas em países e já houve autênticos massacres à pala das redes sociais. Portanto, as redes sociais são um perigo autêntico, da mesma forma que são uma benção. Portanto, na verdade, cabe quase ao discernimento humano como usar aquela ferramenta. E isso é mau, porque infelizmente temos muitas pessoas que não são capazes de ter esse discernimento e de ter essa noção de como utilizar uma rede social propriamente. Pá, que resposta é que eu posso dar a isto? Que solução é que eu tenho para isto? Nenhuma. A minha única solução era um afastamento total das redes, muito sinceramente. Mas isso verdadeiramente não me ajuda em nada, porque só me vai prejudicar. Porque eu trabalho com isso, portanto tenho que as ter. E já tentei, acreditem, já me obriguei a desinstalar o Twitter do telemóvel, que é para não ir lá tantas vezes. Mas acabo sempre por ir. E eu sinto que a malta tem muita mania de gozar com aquela questão dos detoxes das redes sociais, eu não sei o que é a malta que os faz. Mas a realidade é que isso é capaz de ajudar mesmo. Porque nós hoje em dia vivemos mesmo muito presos a esse mundo online. E isso dá cada vez mais poder a estas pessoas, a estas espécies de seres humanos, que a vida deles é basicamente mandar toda a gente abaixo. E isso é extremamente perigoso. Quando vocês dão um palco a esta malta, que são autênticos sociopatas, não há limites para aquilo que essas pessoas possam fazer. Okay? E é grave. Portanto, soluções não tenho. Gostava de vos questionar, portanto vou deixar o tema no ar para vocês poderem falar sobre isso à vontade aí nos comentários, como é lógico, e discutirem. E se alguém tiver uma solução que apresente para estas situações, passam todo ouvidos, gostaria muito de perceber. E é isto, meus amigos, é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Foi mais um devaneio, peço desculpa por isso, mas não há mesmo nada para falar. E eu comprometi em lançar-vos um vídeo todos os dias, sempre que conseguir. Cá está, o de hoje, está bem? Obrigado por verem, malta, espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem o vosso like. Sigam-me nas redes sociais, que é muito irónico, mas se quiserem, sigam, ok? E por último, subscrevam este canal, que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado, amigos, portem-se bem, vejo-vos no próximo. Tchau, tchau.